Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Amanhã é para Sempre, de 27 de dezembro a 31 de dezembro de 2021. Nessa semana, com a ajuda de seu amigo Ciro, Liliana conseguirá fugir do manicômio. Eduardo decide se passar por namorado de Érica, diante da família Elizalde. E mais, ao fazer a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que os restos mortais desapareceram. Saiba de tudo isso e muito mais a partir de agora. Já peço a vocês que se inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nada e deixe seu like. Vamos lá! Segunda-feira, 27 de dezembro. Fernanda entra em contato com Eduardo, pedindo autorização do traslado dos restos mortais de Soledade para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Fernanda fica chateada ao ser tratada com indiferença por Eduardo. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela não esqueceu seu amor de infância. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéril, diz a ele que os resultados não mostram nenhum problema que o impeça de ser pai. Eduardo comenta com Jacinto desconfiar que alguém tenha ligado para a casa dos Elizalde em seu nome e diz que está preparando uma surpresa para Fernanda. Eduardo visita Liliana e Agripina o questiona se ele conhece Eduardo Juarez, pois Liliana o chama o tempo todo. Priscila diz a Rebeca que a fará avó antes que Fernanda, já que o médico afirmou que ela e Aníbal estão em perfeitas condições para gerar um filho. Eduardo responde a Agripina que conhece o Eduardo, mas que não poderá visitar Liliana, pois está morto. Gonçalo avisa a Fernanda que a exumação do corpo de Soledade será ao meio-dia. Bastante emocionada, Fernanda comenta com seu pai que a separação de Eduardo e de Soledade tenha tornado ele um homem duro e sem sentimentos. Ela conta que Eduardo a tratou como uma estranha e falou como se a culpasse de algo. Gonçalo conta que durante todos esses anos sempre visitou Soledade, mas que ela lhe disse que essas visitas lhe faziam muito mal e por isso se afastou. Eduardo diz para Jacinto que Liliana o reconheceu e que ela está mais lúcida do que todos pensam. Eduardo diz ainda que ela o pediu para não abandoná-la e apoiá-la. Ao fazer a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que os restos mortais desapareceram. Terça-feira, 28 de dezembro. Fernanda está convencida de que foi Eduardo que desapareceu com os restos mortais de Soledade. Plutarco, furioso, diz a Liliana que se não contar o que conversou com Fernanda, vai submetê-la a eletrochoques para que ela fique louca de verdade. Eduardo comenta com Jacinto que vai propor um trabalho a Gardênia, pois tem certeza que ela não reconhecerá. Priscila está determinada a seduzir e ter um filho de Vladimir. Bárbara fica furiosa ao saber do desaparecimento dos restos mortais de Soledade e por não ter certeza se Eduardo está envolvido nisso. Para descobrir a verdade, pede a Fernanda que entre em contato com Eduardo. Fernanda diz que vai esperar alguns dias e, se não conseguir falar com ele, irá procurá-lo nos Estados Unidos. Aníbal conta a seu pai que Camilo agrediu Érica e desfigurou o rosto dela. Gonçalo, furioso, dá um soco em Camilo. Fernanda, revoltada, torce para que Érica o denuncie. Gonçalo diz a Camilo que vão oferecer um jantar a Érica para que se desculpe. Liliana, assustada, conta a Ciro que foi ameaçada por Plutarco e por isso pediu ajuda a Eduardo. Fernanda diz a Bárbara que talvez Eduardo jamais volte para a fazenda por conta da intriga que o separou de sua mãe. De forma hipócrita, Bárbara responde que ela foi a responsável por tudo o que aconteceu. Quarta-feira, 29 de dezembro. Eduardo aceita se passar por namorado de Érica diante da família Elizalde. Bárbara fica furiosa ao ver Margarida ali na casa e a expulsa. Margarida não se intimida diante de Bárbara
e explica que está na fazenda, a convite de Fernanda. Fernanda chega nesse momento e, surpresa, questiona a madrasta do porquê de expulsar Margarida. Bárbara tenta se justificar, dizendo ter certeza que foi Margarida a responsável pelo envio das flores com bilhete anônimo. Fernanda defende Margarida e diz a Bárbara que já sabe quem foi o responsável pelo bilhete anônimo. Priscila diz a Aníbal que está no período fértil e pressiona o marido para que faça um amor, chantageando contar tudo para sua família, caso ele não a engravide. Fernanda comenta com Margarida ter certeza de que foi Eduardo quem lhe enviou as flores com o bilhete anônimo e que levou o cadáver de sua mãe. Fernanda pede a Margarida que a avise quando Eduardo chegar ao povoado, porque precisa dizer a ele que ele é o pior homem que já conheceu. Margarida conta para Eduardo tudo o que conversou com Fernanda e ele diz que não pretende voltar para o povoado. Afinal, a família Elizalde fez muito mal a ele e à sua mãe. Margarida diz a Eduardo que não conte mais com ela. Eduardo, preocupado, diz a Jacinto que precisa descobrir qual é o segredo de Liliana e que para isso precisa de sua ajuda e que convença Margarida a voltar a ser sua aliada. Plutarco continua ameaçando Liliana para que ela não conte nada para Fernanda. Liliana se defende e Plutarco diz a todos que ela tentou matá-lo. Plutarco faz com que todos acreditem que Liliana o agrediu e tentou matá-lo e pede que a levem para a sala de eletrochoques. Quinta-feira, 30 de dezembro. Para ajudar a sua amiga, Ciro provoca uma explosão no manicômio e Liliana consegue fugir. Aníbal está furioso com Adriano por ele ter fracassado no projeto de se associar com a empresa de Franco Santoro e diz ao pai que convença Bárbara e Fernanda a oferecerem um jantar para o empresário a fim de pedirem outra oportunidade. Bárbara diz a Adriano que, embora não tenha planejado, foi ótimo a empresa Power Milk não ter se associado a eles e que a prioridade é se casar com Fernanda antes que o filho de Soledade volte para o povoado e reatem o romance de infância. Agripina, preocupada, conta para Eduardo que Ciro provocou uma explosão no sanatório para que Liliana escapasse. Priscila procura no apartamento de Vladimir os resultados dos exames de Aníbal e diz que foi um erro ter se relacionado com ele. Eduardo, desesperado, pede a Ciro que lhe diga onde está Liliana. Ciro, muito debilitado, entrega a Eduardo uma carta de sua mãe e diz para que ele possa descansar em paz, deve proteger e ajudar Liliana. Plutarco fica furioso ao descobrir que Eduardo se fez passar por médico de Ciro para entrar na clínica. Vladimir diz a Priscila que não entende o motivo de não continuarem o relacionamento e, com deboche, entrega a ela o resultado dos exames de Aníbal. Um tempo depois, no hospital, Priscila recebe a notícia de que está grávida e chora de felicidade. Sexta-feira, 31 de dezembro. Jairo encontra Liliana na rua e a leva até a cantina. Chegando lá, ordena a Marina que a deixe muito bonita, porque ela vai ter que trabalhar. Marina fica surpresa quando Liliana diz seu sobrenome. Fernanda, intrigada, pergunta a Érica qual o nome de seu acompanhante. Ela responde que é uma surpresa e confessa que está se apaixonando. Eduardo lê a carta deixada por sua mãe e mostra para Margarida. Ambos se emocionam e se dão conta de todo o sofrimento que Soledade suportou durante anos. Margarida diz a Eduardo que na carta sua mãe alerta o perigo que ele corre e que Fernanda está esperando ansiosa por sua volta. Eduardo diz que voltará com a identidade de Franco Santoro. Marina pergunta a Jairo como pretende explorar a jovem se ela está mal das faculdades mentais. Jairo diz que já tem um cliente para ela. Fernanda e Adriano se surpreendem quando Érica apresenta Franco Santoro como seu namorado. Fernanda aconselha Érica a ser cuidadosa no seu relacionamento com Franco Santoro. Graziella, esposa de Ciro, chega para buscá-lo e começa a vasculhar seus pertences. Graziella comenta com seu filho que seu marido possui pertences valiosos e que precisam encontrá-los ou terão que trabalhar pelo resto da vida.
Marina, para fugir com Liliana, ataca Graciliano, que fica inconsciente.